O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6. Nós estamos estudando esse livro nos grupos de pastoreio e Deus está me dando a graça de voltar a reestudar esse livro, não apenas uma leitura dinâmica, mas morar dentro desse livro, residir. E é fascinante quando você gasta tempo meditando na palavra de Deus e talvez esse sermão de hoje vai virar uma lição para o pequeno grupo, então quem já é líder de pequeno grupo já está sabendo. É só melhorar e... Neemias, capítulo 6. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei-lhe dizer de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora. Não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate durante essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muito em Judá vieram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seus filhos Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações,
falavam na minha presença e as minhas palavras lhe levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Meus prezados irmãos, meus queridos amigos que estão aqui e que estão nos assistindo, a obra de Deus, ela não pode parar. Deus, Ele está realizando uma obra, e Ele realiza essa obra em nós e através de nós. E a grande estratégia do inimigo desde o Éden, que se aplica aqui no contexto de Neemias e que se aplica em toda a história da igreja, do povo de Deus, é que se as portas do inferno não prevalecem, não prevalecerão contra a igreja, se o projeto de Deus é um projeto vitorioso, Satanás sempre intensificará a sua ação para atrasar essa obra, para retardar essa obra, para parar essa obra. Quantas pessoas nessa pandemia estão frias, esfriaram na fé? Algumas esquentaram, com medo de morrer. Muitas igrejas fecharam, houve muita discussão, muita conversa. As mortes estão aí, se usam várias narrativas, cada um buscando o seu próprio interesse. Mas é muito interessante esse capítulo 6 de Neemias, o versículo-chave nesse texto, que eu queria que você gravasse aí na sua Bíblia. Veja, por favor, no versículo 3. Vamos ler juntos? Neemias 6, 3. Vamos lá? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então veja bem, qual é a estratégia do inimigo para parar a obra de Deus? Nós precisamos, Paulo diz que nós precisamos entender os intentos de Satanás. E a primeira estratégia que ele vai usar aqui, e você sabe que desde o início, veja lá no capítulo 2, por favor, no capítulo 2, no versículo 10, quando Neemias começou a reerguer o muro, versículo 10, disso ficaram sabendo Sambalate, Oronito e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Lá no capítulo 4, veja que Sambalá, ouvindo que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do deserto de Samaria: que fazem esses fracos judeus? E agora são os mesmos inimigos. O muro está erguido, está faltando apenas agora assentar os portões, a obra está sendo concluída de forma maravilhosa, de forma miraculosa, de forma em que todo o povo de Deus estava empenhado em fazer a obra sob a liderança de Neemias. E a primeira estratégia que o inimigo faz para destruir ou parar a obra de Deus, a primeira estratégia que eles usam é destruir a figura do líder. Veja no texto que Sambalá, versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. É muito interessante a gente observar que quando a obra de Deus está avançando, quando a obra de Deus está realizando, é porque Deus levantou liderança da igreja. Deus faz a sua obra através dos líderes.
Deus poderia ter dito para o povo lá no Mar Vermelho, Ele poderia ter dito assim: povo de Israel, avance, marche. Mas o texto diz que Deus se dirige a Moisés e diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Então Deus sempre, a realizar a sua obra, Ele levanta pessoas, líderes. E a partir do momento em que liderança espiritual é levantada na igreja para fazer a obra de Deus, esses líderes, eles se tornam alvos. Eles passam a estar na mira do inferno, na mira de Satanás. Se você observar bem, eles contrataram profetas. Porque os inimigos, eles não estão somente de fora, eles estão dentro da obra. E é tão interessante isso, que eles chamaram Neemias para ir para o templo, e o intento deles era matar Neemias dentro do templo. E profecias falsas foram levantadas. Se você observar bem, no final do capítulo 6, os inimigos de Israel, eles tinham amigos, parentes, entre os nobres. E eles ficavam trocando correspondência. Veja, gente, o inimigo dentro da igreja, o inimigo dentro do povo de Deus, se correspondendo, trocando correspondência com os inimigos que estão de fora. É por isso que é bom você ler aquele livro do C.S. Lewis, Cartas do Inferno. Se você é um crente, se você está servindo a Deus, o diabo vai levantar pessoas, vai levantar circunstâncias, vai levantar um monte de coisa, porque o diabo quer que você pare de fazer a obra. Ele quer que você pare de trabalhar. E se você é líder de ministério, se você exerce alguma função de liderança na igreja, pode ter certeza que você é alvo. É alvo. A segunda estratégia que o inimigo usa para parar a obra, primeiro é destruir o líder. Segundo, é distrair os obreiros. Veja no texto, veja lá no capítulo 1, no versículo 1, que tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, ou seja, todos os inimigos, inclusive os seus líderes, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinham posto as portas dos portais, eles mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos. E diz que eles fizeram isso, versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Irmãos, nós não podemos parar de fazer a obra para ficar conversando. Aliás, é uma palavra que está muito na moda, né? O diálogo. O diálogo. E é tão interessante isso, porque às vezes o diálogo, a distração, é uma ferramenta que o diabo usa. Porque geralmente nesses diálogos existem as discussões, existem as opiniões, e nem sempre o que está em jogo é a obra de Deus, mas é a opinião de um, a opinião do outro. Alguém me perguntou: como é que vai ser o normal, depois do normal, do anormal? Eu falei: meu irmão, é tudo anormal, não me enche o saco, vamos trabalhar. Certo? Teve o 7 de setembro, parou de chegar a conta na sua casa? Então vamos parar de conversa fiada. Muito conversa. Irmãos, se a igreja juntasse o dinheiro que ela gastou com o congresso de evangelização, daria para ter construído aí milhares de templos. Porque o pessoal gosta de conversar. É conversar.
E o diabo muitas vezes usa isso como forma de distração. Eu acho que Deus é feliz, sabe por quê? Porque Ele é soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nós precisamos parar de conversar. Pastor, vamos fazer uma reunião para discutir. Aí vem os planejamentos. É muito projeto. É muito data show. A obra de Deus é muito simples. A obra de Deus é muito objetiva. Aquilo que tiver para você fazer a tua mão, faz-o com todas as tuas forças. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos para produzir na obra de Deus. Neemias foi chamado 4 vezes. 4 vezes. Terceira estratégia que o inimigo usa: destruir o líder, distrair os obreiros com diálogos, com conversas, com discussões. Terceiro lugar, a terceira estratégia que o inimigo usa é o trabalho da difamação dos obreiros. Se você observar isso, aqui no texto, a partir do versículo 5 até o verso 7, sabe o que Sambalate fez? Ele fez uma carta aberta, um documento. Pensa numa coisa que para a obra de Deus é documento. Documento. Ele faz uma carta aberta, dizendo, difamando a figura de Neemias. Ele sabia que Neemias veio com a autorização de Artaxerxes. Ele sabia que Neemias veio usando a madeira das florestas do rei. Ele sabia que Neemias ele não seria rei, porque o rei era Artaxerxes, ele veio como governador. O inimigo sabe, mas ele prefere difamar. E ele difama julgando as motivações do coração de Neemias. Veja no texto. Versículo 8. Veja que coisa, mandei-lhe dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, no teu coração, é que o inventas. Irmãos, os inimigos da igreja, eles inventam. Eles difamam. Eles levantam suspeitas sobre as nossas motivações, sobre as nossas intenções, sobre a obra que nós estamos fazendo. Se ele não consegue destruir o líder pela difamação, ele desvaloriza a obra perante os olhos das pessoas, de tal maneira que Sambalate diz, olha, se uma raposa bater nesse muro, vai derrubar. E quantas vezes eu e você achamos que o trabalho que nós fazemos para Deus é insignificante diante dos trabalhos que nós realizamos fora da igreja? Talvez você seja um grande executivo, mas no domingo você tem que trabalhar aqui no Ministério de Estacionamento. E aos olhos do mundo, as pessoas vão dizer, isso é loucura. Então, quais são as armas que nós vamos usar aqui? Neemias usou aqui, irmãos, para vencer as estratégias do inimigo. São muitas, eu vou apresentar apenas 4. A primeira delas, veja lá no versículo 2. Por favor, diz lá, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam-me fazer-me o quê? Mal. Veja bem, quando veio o convite, não veio para dizer que ia fazer mal. Mas quem teve o discernimento aqui foi quem? Foi Neemias. Mais adiante você vai
descobri, no versículo 12, 6:12, quando os profetas contratados a dinheiro para convidar Neemias para ir para o templo, para tirar a vida de Neemias, veja lá, por favor, o que diz lá o versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o que? O subornaram. Então a primeira estratégia para a gente vencer o inimigo e não parar de fazer a obra, sabe o que é, irmãos? É buscar de Deus discernimento o quê? Espiritual. Nós temos que, como diz lá João, na sua primeira carta, nós precisamos discernir os espíritos. Nós temos que ter compreensão de que nós estamos numa batalha espiritual e nós precisamos interpretar a situação do ponto de vista espiritual. Pode ter certeza que o diabo vai mandar na sua vida, principalmente você é uma pessoa que está comprometida com Deus, está envolvida na igreja. Ele vai mandar convites para você. Ele vai usar várias estratégias para tirar você. E coisas que aparentemente podem ser boas. E eu e você, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós temos que examinar todas as coisas, nós temos que verificar, pedir a Deus sabedoria. E essa palavra discernimento é uma palavra muito interessante, porque Paulo usa essa expressão lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não desprezeis as profecias, mas examinai-as todas. E o verbo examinar no grego é examinar de forma crítica, é examinar usando a razão, mas pedindo a Deus sabedoria, é avaliando se aquilo tem procedência. Em segundo lugar, como vencer o inimigo e suas estratégias que tem um objetivo de fazer parar a obra de Deus. Veja no versículo 3 agora. Versículo 3, o que é que diz aí? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo o quê? De modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu gosto dessa expressão. Estou fazendo o quê? Grande obra. Do ponto de vista da engenharia, quem já foi lá em Jerusalém, fazer muro não é grande obra de engenharia, só se faz muralhas da China, mas aquelas muralhas de Israel não é do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da engenharia, não é uma ponte, não é um viaduto, não é uma fortaleza, é um muro. Mas o que Neemias está colocando aqui é que a obra que ele está fazendo é grande, porque essa obra é de Deus, porque essa obra tem consequências eternas, porque essa obra é uma obra espiritual. A obra de Deus é grande, porque Deus é grande, e tudo que Ele faz é grandioso. E a obra que nós estamos inseridos nas mãos de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus, é uma obra eterna. Tudo vai passar, menos aquilo que nós fizermos para Deus nessa vida. Então, se você é um diácono, se você é alguém que cuida das flores da igreja, se você é alguém que ajuda a zelar pela igreja, qualquer que for o trabalho que você faz para Deus, para abençoar a igreja, para desenvolver o crescimento da igreja, os dons espirituais que você tem, coloque na sua cabeça, valorize, reconheça que a obra que nós estamos fazendo, ela é grandiosa. Não posso parar, não posso deixar de fazer.
Terceira estratégia para vencer as estratégias do inimigo e não parar a obra, sabe o que é? A integridade. Veja aí no versículo 12, 6:12. Diz assim: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Presta atenção, irmão. Sabe como nós podemos vencer? É fazer a obra com integridade. Só uma pergunta simples: vocês acham que Sanbalá, que Tobias, que Gesem, que toda essa corja, eles não levantaram a vida de Neemias? Eles procuraram na vida de Neemias. Veja como isso é diabólico, né? Como no mundo aí fora, a estratégia é justamente destruir a reputação das pessoas, é levantar falso. E eles tentaram fazer isso, mas não encontraram absolutamente nada. Então, a resposta para os inimigos, a resposta para aqueles que querem parar a obra, é justamente a sua integridade. É o trabalho íntegro que você está fazendo, com a motivação certa, seguindo a estratégia certa, obedecendo aquilo que Deus mandou você fazer. E aí você pode ter certeza que Deus, Ele se encarregará de nos defender. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá no livro de Isaías, eu queria que você entendesse o que ele vai colocar no capítulo 54, versículo 17. Isaías, capítulo 54, versículo 17. O que diz lá? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, se você age com integridade, Deus é o seu defensor. Se você está fazendo a obra de Deus com a motivação certa, com a dedicação certa, em obediência a Deus, você pode ter certeza que Deus é o seu advogado. Mas por fim, irmãos, a obra de Deus não para. Não para. Sabe por quê? Porque nós temos uma arma poderosíssima, que se chama oração. E o livro de Neemias é um livro de oração. São orações curtas. A mais longa foi a que ele fez no primeiro capítulo. Ele vai fazer também lá no capítulo 9, uma oração de avivamento. Mas veja, no versículo 9, leia comigo, diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão o quê? A obra, e a obra não se efetuará. Ele já estava no finalzinho, só faltava agora sentar às portas. Mas o inimigo não para de trabalhar. O inimigo, irmãos, o inimigo da obra de Deus, ele trabalha antes de começar, no começo, no meio, até o fim. Ele vai atazanar você, vai atazanar a nossa vida, para que nós não concretizemos aquilo que Deus nos deu para a gente realizar. E veja, nesse versículo 9, que ele termina usando um advérbio de tempo. Ele diz: agora, pois, ó Deus, o quê? Fortalece o quê? As minhas mãos. Só fez essa oração. Senhor, fortalece
as minhas mãos. Neemias era um homem de oração. Neemias era um guerreiro. E às vezes a gente sonha, né? Ah, pastor, a gente lê umas biografias que o cara ora 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia. Você fica tão arrasado, né? Mas mais do que ter esse tempo de oração, você tem que viver em espírito de oração. Porque Neemias era um homem de oração. Quando ele tinha tempo, ele orava. Como o Daniel orava 3 vezes ao dia. E nós temos que ter uma vida de oração pessoal, uma vida de intimidade com Deus. Mas não há ferramenta, irmãos, mais poderosa para nós vencermos as tentações de cessar a obra, de parar de fazer a obra porque estão falando mal da gente, denegrindo a nossa imagem, difamando, é levar uma vida de oração. E aí, veja no versículo 15, que é o fechamento, nós chegamos aqui à metade do livro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Preste atenção, aquilo que estava em escombro durante 120 anos, foi realizado em quantos dias? 50. Mas qual o segredo? O segredo está lá no versículo 16, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? Esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós trabalhamos, nós não paramos, nós não cessamos de trabalhar, mas é Deus que está trabalhando. Tá certo? E aí você diz, a turma parou de infernizar a vida de Neemias? Não. Não. Depois você vai ler o texto, você vai ler o livro. E você vai descobrir. Vamos ficar de pé? Vamos dar um pulinho lá. Em Lucas. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Veja lá. Vamos ler juntos? Passadas que foram as tentações de toda sorte de tentações. Apartou-se dele o diabo até o quê? Ele está dizendo, eu vou voltar. Então a gente vence hoje, vence nesse domingo, amanhã começa tudo de novo. E o desgramado não cansa. Não cansa. E ele quer que você pare. Pare de vir para a igreja, pare de ir para o grupo pastoreio. Ele quer desanimar você. Tá certo? Mas não deixa não.